Eu vi que tem alguns trabalhos do professor Carlos Alberto, inclusive tem um trabalho clássico dele, que ele mostra em incisivos inferiores, né, aplicando Isso. o gel clareador em alta concentração, né, no incisivo inferior, e ele veio aqui em Recife, mostrou, e a gente conhece o trabalho, mostra que a possibilidade que existe de uma sensibilidade, e até, inclusive, dependendo de como é aplicado, até de necrose, né, da Sim. polpa, né? Então, o estudo de caminhos que levem a uma sensibilidade menor, como um gel aplicado sobre a estrutura do dente, seja menos agressivo, certo? E que tenha efetividade em termos de clareamento, é uma coisa que é o sonho, né? É o sonho de Sim. todos os dentistas, né? Eu estava vendo uns trabalhos clínicos que falam de clareamento, tem trabalho do Luguécio, da Alessandra, né? Da Estela, lá de Ponta Grossa, e eles mostram que em 96% dos casos, 96%. quando não é, tem uma sensibilidade pós-operatória, né? Então, imagine como é alto, né? Eu mesmo, no meu consultório, eu evito de usar com frequência o clareamento do consultório, eu evito o máximo. Só se não tiver outra possibilidade, porque quando eu lembro dessa estatística, quando eu lembro do trabalho do professor Carlos Alberto, mostrando tecido pulpar, eu evito ao máximo a usá-lo. Só em casos assim que o paciente não se adapta a usar a plaquinha e tal, tal. E o que é que você acha disso aí, com tudo que você tem visto aí, Rafael? Até o professor Logécio, ele tem esse estudo que mostra essa estatística de 96% de sensibilidade pós-terapia clareadora. E ele tem um Sim. muito interessante também, que ele receitou medicação antes da terapia e após a terapia clareadora, e mesmo assim o número ainda permanecia alto de sensibilidade pós-operatória. É Então, isso mesmo. é uma terapia que eu julgo muito boa, porque, querendo ou não, é uma terapia que consegue alterar a cor do substrato do elemento dentário muito rápida e sem fazer desgaste. É uma terapia considerada não invasiva, e a gente está falando de odontologia minimamente invasiva. Então, a terapia clareadora é uma terapia que funciona, que dá resultados, mas a gente, é o que o senhor e a professora Ilse estavam falando na última live sobre proteção pulpar. É uma terapia que dá certo, que ela funciona, mas não é uma terapia que é biocompatível com os tecidos da polpa. Sim, Então, sim, sim. a gente viu o estudo do professor Carlos Alberto, ele fez isso realmente, ele testou tanto em premolares quanto em incisivos, e ele viu que esses efeitos eram maiores para incisivo. Ele usou a concentração de 38% do peróxido de hidrogênio, no caso um gel clareador, para consultório. E o que a gente vem fazendo hoje? O que é que a gente vem tentando hoje? O que é que Sim. está movendo a linha de pesquisa de clareamento no laboratório? A gente hoje está trabalhando com catálise desses géis, seja por enzimas ou catálise através de alguns metais. E a gente tenta, através dessa catálise, reduzir a concentração do peróxido de hidrogênio, mas a gente otimizar esse peróxido de hidrogênio para que ele consiga gerar mais radicais livres, que é mais interessante para o clareamento do que o próprio peróxido de hidrogênio. A gente, infelizmente, não consegue fazer um gel só com radicais livres, porque são substâncias que são altamente instáveis, mas aí Sim. a gente consegue usar o peróxido de hidrogênio como vetor, e ele é um vetor muito interessante, o peróxido de hidrogênio. Mas aí a gente tenta otimizar, porque o que a gente percebe, essa necrose pulpar que o professor Beto ele encontra nesse artigo especificamente, ela é mediada por peróxido de hidrogênio que não reagiu. Então a gente tem uma concentração muito alta de peróxido de hidrogênio nesses géis. Esse peróxido de hidrogênio que está em alta concentração, ele não consegue reagir com o substrato dentinário e degradar os pigmentos que estão ali depositados. E ele é capaz de se difundir na polpa, porque se a gente lembra que a Sim. dentina é um tecido tubular, então a gente tem comunicação. Tudo que chega na dentina é passível de se difundir até o tecido pulpar. Então é isso que a gente está tentando fazer agora, trabalhar com esses géis, continuar usando o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio não é o vilão, é a forma como ele está sendo usado que está errada, e continuar trabalhando com ele, mas aí otimizar para a gente gerar menos danos para o paciente. Deixar o peróxido de hidrogênio com a capacidade de clareamento que ele possui, que isso não dá para ser mudada, porque a gente sabe que qualquer alteração, mínima que seja no tempo de aplicação desse gel ou na concentração desse gel, a gente tem alteração na capacidade de clareamento do gel,
mas a gente tenta otimizar a quantidade de peróxido de hidrogênio que a gente tem para trabalhar com um gel menos concentrado. Aí é isso que está movendo a linha de pesquisa de clareamento hoje em dia. Não, porque isso aí é extremamente válido, né? Quando a gente imagina a sensibilidade que muitos desses pacientes têm, né? No transcorrer desse processo, eu acho que essa é uma linha muito interessante. Então, vocês estão tentando trabalhar com a redução, então, da concentração do peróxido de hidrogênio, né? E Professor, maximizando ele. isso. O que eu fiz no meu mestrado, eu trabalhei com duas concentrações. Eu trabalhei com 35, porque a gente tem muito gel comercial ainda de 35, e é o padrão ouro, querendo ou não. Sim. Então, eu trabalhei com 35, mas eu consegui também trabalhar com a concentração de 10%. Todos os dois para consultório. E aí eu faço tudo, desde o espessante, a gente faz o espessante aqui com carbopol, a gente compra a solução de estoque de peróxido de hidrogênio e a gente Sim. também faz a diluição para 10% e a gente adiciona os catalisadores e faz os clareamentos. Sim, então vocês terminam para chegar a essa composição, vocês mesmos vão manipulando aí, né? Da forma que Sim, vocês acham que seria o ideal, né? E aí isso. vocês fazem usando a cultura de célula, ou seja, botando discos de esmalte, dentina e vai fazendo esses testes através da câmara Pupa in vitro. Isso é um dos caminhos. É um dos caminhos. A gente testa primeiro a eficácia clareadora, né, dos produtos, porque a gente também não pode estar gerando um produto que não seja eficaz em termos de Sim, clareamento. Então, a gente, antes de levar para a cultura celular, a gente faz esses testes de eficácia clareadora para a gente conseguir, ó, eu estou reduzindo a minha concentração, o meu gel é efetivo, e aí quando eu levo para a cultura eu digo uhum. também, esse gel, além de efetivo, ele é menos tóxico. Que é o caminho, né? Porque, na verdade, como você disse, não adianta ele ser extremamente biocompatível e não clarear, né? Não clarear. Isso não existe. Isso Para não existe, né? terapia de clareamento não vai servir. E como é que vocês têm feito aí, então, Rafael? Como é que vocês testam aí se ele é efetivo no clareamento? Então, a gente trabalha com a avaliação do espectrofotômetro, a gente faz o Sim, manchamento. A gente faz, antes de tudo, a gente faz uma leitura inicial dos discos. Antes sim, do manchamento, a gente faz uma leitura inicial dos discos. Pós-manchamento, a gente tem um protocolo de manchamento utilizando chá preto aqui no laboratório, sim, sim, mas o que sim. pode ser com qualquer outro pigmento, mas a gente trabalha especificamente com chá preto. E aí a gente faz uma nova leitura e aí dessas leituras a gente consegue tirar uma Entendi. média para agrupar os discos de forma que eles tenham características de manchamento semelhantes, para a gente não Semelhantes. trabalhar com a variável tão alta. Entendi, entendi. E aí a gente faz sessão normal de clareamento, uma sessão de 45, no caso, 3 sessões de 45 minutos, e entre as leituras, para avaliar a eficácia clareadora, a gente dá um intervalo de 3 dias. Entendi. Muito bom, muito bom. Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho mesmo. Porque se você analisa a efetividade dele e depois vê a questão da biocompatibilidade. Vai ser, assim, um sonho realizado, né? Quando a gente chegar ao ponto ou seja, de ter uma sensibilidade ao clareamento extremamente baixa, porque a gente conseguiu maximizar todo o aspecto de clarear sem produzir a sensibilidade, então a gente deu uma caminhada importante. Então, o seu É trabalho verdade. ele tem uma importância, não só o seu, né? O do laboratório aí, porque na essência isso é só uma caminhada que vocês É estão aí, né? verdade. Que vocês estão